Seja bem-vindo à Colmeia Cósmica, esse conjunto de profissionais que nos ajudamos a destravar as vidas das pessoas. Eu sou Lucila Bertossi, sou acupunturista há quase 20 anos, trabalho com Energy Healing, sou Master Healer, desprogramadora neurobiológica, sou reikiana, radiestesista e apaixonada pela vida. E também apaixonada pelos animais e pelas pessoas. Então, a minha formação, além dessas formações de práticas energéticas, é a medicina veterinária e o Master Coach. E hoje eu vim aqui falar com vocês sobre o Yin e o Yang, né? E como é que eles influenciam na sua vida. Então, você deve estar pensando assim, num diálogo interno. Yin e Yang, ai, não tem nada a ver com isso, eu não sou terapeuta, não trabalho com medicina chinesa, não vou usar isso nunca, né? Sem sentido, fora da minha realidade. Então, eu falo para você que é para você mesmo que eu vim aqui falar hoje, né? Você vai notar que o Yin e o Yang faz muito mais parte da sua vida do que você imagina, né? E aí, com isso, você vai, quando você, conforme for correndo a palestra, você vai entender o que é que eu estou falando. Então, para começar a nossa conversa, eu vou contextualizar o que é Yin e o que é Yang. O Yin e o Yang é o conceito mais forte da medicina tradicional chinesa, né? Ele é um conceito simples, fundado no universo, né, na natureza, mas ele é um conceito muito profundo. Então, normalmente aqui no Ocidente, a gente fala que o Yin é o oposto do Yang, mas o Yin e o Yang ele é muito mais do que isso, né? No mundo oriental, a gente sabe que é muito mais profundo, né? Quando a gente estuda a medicina oriental, a gente vê que é muito mais profundo. Então, se a gente pensar que o Yin é o oposto do Yang, pelo Ocidente, a gente pensaria assim, por exemplo, esse objeto, ou sei lá, esse é uma forma quadrada, né? E o oposto do quadrado, a gente pode dizer que é o não quadrado, né? Porque não tem um oposto de quadrado. E pela medicina chinesa, o que a gente vê, né? Pela medicina, pelos conceitos orientais, a gente pode dizer que o Yin e o Yang, sim, eles são opostos, porém eles são complementares, né? Por exemplo, o dia e a noite, né? O dia, conforme ele vai passando, ele vai chegando à noite, e conforme a noite vai chegando, vai virando dia. Então, é um conceito sutil da gente dizer que eles são opostos, sim, mas mais do que opostos, eles são complementares. Entende a sutileza? Então, se a gente for pensar, outro exemplo, né? Transportando para o nosso dia a dia. Se você não descansa, né? Descansar é uma força Yin, a gente não tem força de ação para fazer as coisas que a gente precisa ao longo do dia, né? Então, a ação é o Yang. Então, se você não tem, se você não repõe o seu Yin, você não consegue repor ou fazer o seu Yang. Então, são opostos, sim, mas eles são complementares e interdependentes, né? Então, sempre que um cresce, o outro ele decresce. Então, se a gente for pensar, mais um exemplo prático, nas estações do ano, né? Primavera, verão, outono e inverno. Então, o inverno ele vai se transformar em verão e o verão ele vai se transformar em inverno, o calor e o frio e o calor. Só que nesse meio tempo a gente tem o outono e a primavera, né? Então, o outono a gente pode dizer que é um pouquinho do frio, do calor que tinha no verão, o outono vai se transformando em inverno. Então, o calor que vai se transformando em frio e a primavera, que é o frio que vai se transformando em calor até chegar no verão. Então, ele tem, o que a gente pode dizer, se a gente decidir transportar para o mundo ocidental, que entre o 8 e o 80, a gente tem 72 alternativas do que fazer, né? Então, outro conceito do Yin e do Yang, quando a gente pensa no símbolo do Yin e do Yang, que é o símbolo do Tao, aquela bola, né, aquele círculo,
que tem duas gotas, uma preta e uma branca. Elas são divididas exatamente iguais. E uma parte é preta com um pontinho branco e a outra parte é branca com um pontinho preto, né? Então isso é o resumo de tudo que a gente conversou até agora. Eles são interdependentes, eles estão em harmonia, então esse é um círculo que mostra que tudo está em constante movimento. Eles são complementares, então eles têm o mesmo tamanho, só que em oposição um ao outro, e complementares. E em todo yin, né, que é aquela parte preta, que tem a bolinha branca, todo yang tem um pouquinho de yin, e todo yin tem um pouquinho de yang, que aí entra nas estações que a gente estava conversando agora. E assim como é na natureza, nós seres humanos, né, somos seres vivos, né? Então a gente pode dizer que assim como na natureza, que faz parte de um universo, nosso corpo, né, os seres vivos como um todo, então aqui a gente fala dos animais, das plantas, dos seres humanos, nós somos um microcosmos. Então a gente segue essa mesma lei. Então se a gente for transportar para a nossa realidade do dia a dia, a gente pode pensar assim, nós seres humanos somos seres dependentes, né, interdependentes, nós não nascemos para sermos sozinhos, somos seres sociáveis. Então a gente está sempre em constante movimentação, né? E vivendo em perfeita harmonia. Então, enquanto a gente descansa, a gente consegue fazer a ação. Então, um cresce, o outro decresce. E aqui, isso quando a gente fala de perfeita harmonia. Então, quando tem perfeita harmonia, a gente tem saúde, o meio ambiente, ele chove, faz frio, faz calor, tudo de acordo com as estações do ano. Quando tá tudo em desarmonia, aí que as coisas acontecem, né? Ou melhor, que as coisas não acontecem, porque aí começa a dar tudo errado. Então, vamos pensar, para termos da nossa realidade, para ficar mais palpável. Se tem uma pessoa que está muito irritada, nervosa, né? Ela começa a gritar, falar alto. Então, tudo isso é yang. Então, essa pessoa está num momento yang, né? Se a gente quiser manter a harmonia, o que a gente tem que fazer? A gente tem que se conter. Fica calma, manter a calma, fala baixo, ou às vezes nem falar, que é melhor do que tudo, né? Mas isso tudo é um movimento yin, né? Então, para harmonizar o yang que estava acontecendo, a gente tem um movimento yin para a gente conseguir viver em harmonia e equilíbrio. Imagina só, se a gente tivesse em desequilíbrio. Essa pessoa já tá no momento yang dela, tá nervosa, tá gritando, tá bravona lá. E aí a gente vai e também começa a se irritar com aquilo, vai pegando aquele yang, vai pegando o yang ele sobe, subiu, você também entra na vibe, entra naquela vibração yang e começa a gritar, a falar alto. O que acontece? Que ele explode, pega fogo, né? Então, o yang é o fogo, né? É tudo que sobe, é tudo que fala alto, é tudo que é expansivo. Então, a gente consegue ver como é que acontecem os desequilíbrios, né? E é importante a gente conseguir prestar atenção o tempo todo no que está acontecendo. Por quê? Porque quando a gente está consciente, a gente consegue harmonizar. E quando a gente está harmonizado, a gente consegue se conectar com a força universal do Criador. Então, a gente consegue facilitar a nossa vida em todos os termos, né? Mente, alma, corpo, espírito e o meio, né? Então, facilita, a gente tem saúde, a gente consegue pensar melhor e agir melhor. Mas então você deve estar pensando assim, muito bacana esse conceito, né? Muito legal, faz sentido, mas como é que isso pode ajudar a destravar minha vida, né? Saber sobre o yin e yang vai ajudar a destravar minha vida? Então aqui eu te respondo, né? Vai ajudar a destravar a sua vida a partir do momento que você consiga prestar atenção e notar
o movimento que está acontecendo para você se manter em equilíbrio. Quando você se mantém em equilíbrio, você consegue começar a destravar várias áreas da sua vida. Então, quando o seu yin e o seu yang estão em desarmonia, a gente não consegue nem pensar como agir, né. Então, se você hoje, muito comum, né, a gente entrar em ansiedade, né. Então, só para posicionar um pouco, antes de eu começar a falar mais de yang ou mais de yin, eu vou posicionar um pouquinho o que que é o yang, e o que que é o yin para ficar mais fácil de entender. Então o yang como eu já falei, ele é tudo que é expansivo, né. Então assim, claro que não é só de ruim, é de bom também, né. Então, por exemplo, o sol, o calor, o verão, a alegria, o movimento, a atitude, né, então aquela força de ação, a claridade, né, o externo, né, tudo que é mais periférico, pensando em relação ao corpo, o masculino, o esquerdo, o vento, o crescente, o para cima, tudo que é mais expansivo quando a gente pensa em yang. E quando a gente fala de yin, a gente fala do oposto complementar. Então o yin é tudo que é mais fechadinho, né? Então o introspectivo, a lua, a noite, o frio, o descanso, o escuro, o interno, o feminino, o direito, o molhado, o decrescente, tudo que vai para baixo, o central, né? Então tudo isso acaba sendo mais yin, né? E aí eu volto num dos conceitos, né? Que é aquele conceito onde nem tudo é 100% yang, nem tudo é 100% yin. Então, pensando no conceito do yin, do yang e do tao, enquanto um cresce, o outro decresce, enquanto eles estão em perfeita harmonia, né? E em perfeita harmonia a gente está conectado com a força criadora. Por isso eu reforço que é importante a gente conseguir prestar atenção e manter a harmonia do yin e do yang. Então, por que é importante saber que o yang é a força de ação? Por que é importante saber que o yin é a força do pensamento? Porque não adianta a gente pensar se a gente não tomar uma ação. Assim a gente fica muito mais difícil para a gente conseguir atingir o objetivo, né? E muitas vezes isso acaba custando uma parte da sua saúde, né? Aí eu entro relembrando o que a gente ia falar antes de eu explicar algumas, alguns conceitos de yin e de yang. A ansiedade, né? Então, se você fica pensando no futuro, preocupado com o futuro, né? Ou como vai fazer no futuro, você não está vivendo agora. E se você não está vivendo agora, você tende a ficar ansioso, irritado, estressado, né? E aqui eu convido vocês, né, a tomarem uma decisão na sua vida, né? Porque a gente pode decidir, ah, não vou prestar atenção em nada, eu não quero saber, ok, faz sentido, mas dá trabalho. Poxa, passar uma vida prestando atenção, né? Treinando, treinando, treinando. Poxa, isso dá trabalho, né? Coisa chata. Tudo bem, não tem problema. Você não precisa fazer isso, claro. Mas você tem que ter em mente que toda a ação que você toma, e a ação é yang, vai ter uma reação. E a reação ela é yin, né? Em perfeita harmonia. Então, se você não fizer nada, você está tendo uma ação yin, mas você não necessariamente vai ter uma reação yang, né? E tá tudo certo, né? Por quê? Porque você está fazendo de acordo com o que você está querendo. Então, aqui eu aproveito para você parar para pensar, aproveito para convidar você a pensar no que está acontecendo na sua vida. Será que o seu yin e o seu yang eles estão harmonizados? Né? Sim, talvez, não. Então presta atenção. Você já reparou nas suas emoções? Que emoção que você teve hoje, né, ao longo do dia? Mais yin
ou mais yang? Me conta aí, escreve aí no chat, quais que são as suas emoções predominantes no dia de hoje, né. Agora, no agora, o que que você está sentindo? Então as emoções como a raiva, a ansiedade, aquele pensamento repetitivo, a alegria, coragem, autoritarismo, tudo isso são energias yangs. Em contrapartida, a tristeza, a calma, a serenidade, o medo, eles são todos sentimentos yin. Então você está mais yin ou mais yang? E é legal a gente saber que assim, ok, eu estou mais yin nesse momento, mas a gente fica o tempo todo variando entre yin e yang. Lembra de um dos conceitos? É que em constante mutação. Então, o tempo inteiro a gente está movimentando e mudando. Então, agora eu estou yin, agora eu estou yang. Agora eu preciso ter uma reação yang, agora eu preciso ter uma reação yin. E é importante para a gente conseguir harmonizar. Quanto mais a gente está harmonizado, mais a gente consegue destravar as nossas vidas, né? Então, por exemplo, quando você tá no momento, como que você tá no momento? Se você tá mais yin ou mais yang, você tá agindo mais que pensando ou pensando mais que agindo, né? Ah, eu não sei, então, eu não sei. Então, na dúvida, veja como é que estão os seus resultados. Seus resultados, eles estão positivos ou estão negativos, né? Se você tem um resultado negativo, ok, tá tudo bem, né? Mas se você tá querendo destravar sua vida, é importante você entender essa movimentação para poder fazer algo diferente e melhorar a sua vida. Se você deixa de fazer alguma coisa na sua vida porque você tem muita ansiedade, né? Tá, você, o seu corpo está dizendo que você quer viver o que ainda nem foi executado, né? Você é a única pessoa que está colocando um obstáculo entre você e o seu sonho. Então, o que que isso mostra para você? Isso mostra que as dores do seu passado e os medos que você teve lá no passado estão te acompanhando, que as dores e os medos são yin, estão te acompanhando até hoje e te impede de tomar uma ação hoje. Então, assim, a ação é yang. Entendem a importância da gente conseguir reconhecer o yin e o yang? É importante porque a gente consegue entender e a gente consegue mudar a nossa vida pensando nisso, né? E aí eu deixo uma pergunta, né? O que que você decide hoje, né? Você decide continuar fazendo igual, mais do mesmo e tendo o mesmo resultado? Ou você decide hoje mudar, começar a mudar, né? Porque a mudança real, ela é uma jornada, né? E essa jornada, ela é longa, mas quanto mais a gente se conecta, quanto mais a gente consegue notar as atitudes que a gente toma, menos no piloto automático a gente fica e mais a gente tende a ter respostas positivas. E eu falo isso porque eu falo isso com consciência de causa, né? Então, eu sempre fui uma pessoa que eu prestei muita atenção, igual eu falei para vocês, tem em torno de 20 anos que eu trabalho com acupuntura. Comecei na acupuntura veterinária, mas desde então eu presto muita atenção no meu yin e no meu yang. E tem épocas que sim, que a gente descuida, né? Que a gente tende a fazer as coisas no piloto automático, né? E aí eu falo por mim, que toda vez que eu fico no piloto automático, eu fico como se fosse um zumbi, né? O zumbi que comeu meu cérebro, né? E aí as emoções negativas elas tendem a entrar e aí a gente vai entrando nessas conexões de energias que em vez de tirar a gente daquele buraco, a gente vai se afundando cada vez mais. E é que eu falo por experiência própria, né? Toda vez que eu deixei de aquietar a minha mente, eu comecei a ficar mais irritada, mais estressada, mais ansiosa, e isso vai virando uma bola de neve.
e foi me prejudicando em várias áreas da minha vida. Então posso dizer que meu casamento, meus filhos, tudo isso, toda vez que eu deixei de me harmonizar com o meio, com o cósmico, comigo mesmo, né? Porque tudo começa na gente, no microcosmos. Então toda vez que eu deixei de me harmonizar comigo, eu deixei de me harmonizar com o meio. Tinha resultados? Tinha resultados. Legais? Legais. Mas não era o que eu queria. Queria muito mais, né? Então, quando eu notei, né? Igual eu falei, eu estava no estado de zumbi. Então, quando eu notei, eu comecei a mudar e me harmonizar. E aí, consequentemente, a minha frequência vibracional mudou, né? Porque nós somos energia, né? E a gente, sendo energia, a gente faz uma frequência vibracional que ressoa. E aí todas as coisas que antes estavam travadas, que posso dizer travada porque não estava acontecendo do jeito que eu gostaria. E se não está acontecendo do jeito que eu gostaria, era travada. Elas começaram a voltar a acontecer. Então eu consegui muitas coisas com essa técnica de harmonização, né? E não só eu, porque essas técnicas eu já passei por algumas pessoas e essas pessoas também conquistaram muitas coisas, né? Então eu conquistei o meu casamento, eu conquistei os meus filhos com essas técnicas de harmonização e me harmonizando comigo e com o cósmico. Então os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas ações, elas ressoam com todo o universo e elas retornam para nós, direta ou indiretamente. E aí vai contribuir para a nossa felicidade ou para a nossa tristeza. Por isso, pensamento positivo, negativo, yin ou yang, ele vai refletir mais cedo ou mais tarde dentro de nós e vai reverberar ao nosso redor. Então, a gente é o criador do nosso próprio ambiente e das nossas circunstâncias da vida. Então, aqui eu pergunto: você quer se harmonizar? Você quer se harmonizar para conseguir emitir uma frequência diferente para ajudar a destravar sua vida? Então, como você pode fazer isso? Assim como eu fiz, eu consegui me harmonizar fazendo as minhas meditações e me autoconhecendo, né? Tem várias publicações que já mostram que as meditações elas fortalecem o cérebro, porque ela forma novas sinapses. O que é sinapse? É aquela conversa entre as células do sistema nervoso. Então a gente consegue, mantendo a atenção plena no aqui e no agora, é o estado de presença, é você estar aqui mesmo, focado. O que eu posso fazer agora? Agora eu tô aqui com vocês. E eu estando aqui com vocês, eu não posso me preocupar com o que está acontecendo lá ou o que eu tenho que fazer lá daqui a pouco. Eu tenho que estar focada no que eu tenho que fazer agora. Então, eu estou aqui com vocês. E quando eu entendi isso, e o nosso cérebro, ele tenta o tempo todo tirar a gente desse foco, quando eu consegui trabalhar isso, as minhas células de sistema nervoso, elas vão fazendo novas conexões, e aí a gente consegue manter o foco, e quando a gente consegue manter o foco, a gente consegue reduzir muito, muito, muito o estresse e a ansiedade. E a gente consegue, desse jeito, pensar melhor para ter a melhor atitude para a gente conseguir destravar o que a gente quer, né? Então, te faço o convite. Vai querer ficar com a vida aí travada ou vai querer destravar, né? Então aqui tô te dando a chave, a ferramenta de uma coisa para ajudar a destravar a sua vida. Então se você decidiu destravar a sua vida, eu vou te convidar então a fazer uma meditação para ajudar a harmonizar suas energias Yin e Yang. Então vou convidar você a se sentar confortavelmente, com a coluna ereta. Respira, eu vou falar para você inspirar, expirar,
e durante a inspiração, você inspirar por 3 vezes a palavra equilíbrio. 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 Perceba a sua respiração, os músculos do corpo que se mexem enquanto você inspira, enquanto você expira. E se vier qualquer pensamento em sua mente, tá tudo certo. Agradeça. Fala que daqui a pouco você resolve e deixa ele ir embora. E foque novamente na sua respiração. Inspira. Expira. Que a sublime essência do cósmico infunda o meu ser e me harmonize com todas as energias divinas do universo. E você então pode se imaginar adentrando seu corpo, na parte mais interna e central do seu corpo. E lá você se sente inseguro, mas muito calmo e tranquilo. E quando você olha adiante, você vê uma luz. Essa luz, ela te traz uma força. Que incrível, que incrível! Essa é a força que você precisava para colocar em prática o que estava na sua mente e você não conseguia fazer. Então você se encoraja e vai de encontro com essa luz. Então essa luz, ela começa a iluminar a escuridão de onde você se encontrava. E ela vai se entremeando e tudo vai ficando harmonioso. Você se sente bem, alegre, segura, poderosa, com coragem, calma e tranquila. Agora você tem o poder que você precisa. Você tem o poder que você precisa. E você está conectado com ele. E conectado com ele, você sabe que você consegue ter a calma, o pensamento e a ação necessária para atingir o que você quer. E cada parte do seu corpo que antes estava em trevas, agora se ilumina de forma harmônica. O seu corpo vibra e você se sente seguro, tranquilo, para pensar e agir em direção ao seu objetivo. E conforme você vai emergindo para a superfície do seu corpo, essa luz ela vai se integrando com cada célula do seu corpo que antes estava escura. E assim vai com essa emoção de confiança e de amor para a superfície do seu corpo. Seu corpo agora está inteiro em sintonia. Todas as células do seu corpo se sentem seguras, tranquilas, com muita atitude, em perfeita harmonia. Desde o mais profundo das suas entranhas até o mais externo do seu corpo. Harmonia. Então você consegue sentir as vibrações positivas geradas por todo o seu corpo, emanando para fora dele. Você vibra, você vibra, você vibra
E aí você percebe que você conseguiu se conectar em um oceano de luz. Esse oceano de luz, ele permeia todo o universo e você está conectado a ele. Com atitude e calma interior. E agora você vai voltando para o aqui e agora. Inspirando até chegar no aqui e agora. 3, inspirando pensamento e atitude. 2, inspirando alegria e serenidade. 1, inspirando amor e paz. E agora, você está aqui, no agora, com toda a sua energia harmonizada. E ela fica com você. E agora, para manter essa harmonia, essa harmonização que nós fizemos, do Yin e do Yang, tem tarefa, tem tarefa. Então, para quando você for começar o dia, você vai espreguiçar, vai acordar, abrir os olhos, sentir a alegria do dia, porque você tá acordando sim, que alegria maior do que essa, mais um dia, mais uma oportunidade para você fazer diferente. Uau, que incrível! Então você vai alegre, espreguiçar. Vai lembrar de momentos que te tragam alegrias, coisas boas. E vai inspirar a palavra alegria por 7 vezes. Isso de manhã, quando você acordar. E depois disso, para manter a energia ao longo do dia, você vai anotar os motivos de gratidão que você tem, né? Os bons e os ruins. Você vai falar, nossa, Lu, motivo de gratidão de momentos ruins? Sim, motivos de gratidão de momentos ruins. Então, pensar, né? O momento ruim, ele sempre traz uma lição. E essa lição é o que a gente tem que ser grato. Então, às vezes a gente passa por alguma coisa e a gente fala assim, poxa, mas não tem nada de bom para tirar disso. Tem. Pelo menos a gente pode agradecer que a gente aprendeu como nunca ser na vida. Então, alguma coisa a gente sempre aprende. E esse aprendizado são o que a gente tem que ter de motivo de gratidão. É claro que a gente tem muito mais coisas para agradecer na vida, só o fato de acordar já é um motivo de gratidão. E isso faz manter a nossa energia alta, né? A gratidão ela é muito importante para essa conexão do cósmico, para ajudar a destravar a nossa vida. Então você vai anotar em um caderno, né, para você estar sempre se lembrando quantos motivos de gratidão você tem. Quanto mais você conseguir escrever, melhor o seu nível energético. E aí eu aproveito para falar, né? No começo é difícil, a gente fica, poxa, sou grata por quê? Dali a pouco você vai ver que você é grato por praticamente tudo que acontece na sua vida. E aí, para continuar a harmonização do seu Yin e do seu Yang, quando você for deitar, você vai inspirar a palavra paz 7 vezes e vai imaginar e pensar numa coisa que você quer muito conquistar. E aí, dormindo, pensando nesse seu objetivo, você deixa que o universo te mostre durante a noite o que você deve fazer, a ação que você deve ter para conquistar isso que você estava pensando antes de dormir. E quanto mais você fizer isso, mais você vai entrar em harmonia com o universo, mais você vai conseguir destravar sua vida. Quero agradecer a
presença de vocês aqui. Estou à disposição e até breve.